tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. A gente vai dar início à nossa aula de História, tá? Nosso componente curricular lá do módulo 2. Vamos abrir nosso livro, tá? Nosso livro, módulo 2, de História, o conteúdo de História, a partir da página 249, tá? A partir da página 249, onde nós vamos conhecer, saber um pouquinho do Brasil dos engenhos. Como que aconteceu, né, essa questão da implementação dos engenhos no Brasil, tá? Então, fala assim, a partir de 1530, os portugueses passaram a cultivar cana-de-açúcar no Brasil para a produção de açúcar, certo? Por muitos anos, essa foi a principal atividade econômica, que é a monocultura, desenvolvida na colônia, tá? Então, durante muito tempo, o Brasil ele fez uso desse recurso, desse uso de produção, dessa produção dos engenhos para a produção do açúcar durante muitos anos, certo? Aqui na nossa colônia. O Brasil, como bem sabemos, ele é colônia, ele foi colônia, na verdade, de Portugal, certo? Então, o que é essa colônia? É quando um território ele é ocupado e aí ele passa a ser administrado por um outro país. O Brasil, nosso Brasil, por exemplo, ele foi colônia de Portugal durante 300 anos, muitos anos, né? Muitos anos mesmo. Então, quando o Brasil era colônia de Portugal, nessa época, ele produzia, né, ele vivia do engenho, como nós podemos observar nessa imagem, ó, que também tem uma imagem no livro de vocês, na 249. Nós podemos observar a produção aí de um engenho, certo? Os negros aí sendo responsável por essa administração, por essa produção desse açúcar, né? E aí, nessa época, naquela época, na época em que o engenho estava no auge, o açúcar era um produto muito raro e ele era muito consumido na Europa. E, por essa causa, também ele era vendido por preços elevadíssimos, gerando altos lucros para Portugal, né? Que eles estavam aqui e era produzido e levavam para fora. Então, quem ganhava era Portugal, já que nós éramos colônia deles. Então, esse local onde o açúcar era produzido, que é exatamente isso que vocês estão vendo nessa imagem, nós chamamos de engenho, tá? E aí, quem era responsável por essa administração, como eu falei, por essa produção de açúcar? Os escravos, os negros, certo? Eram eles que eram responsabilidade, que eram forçados a esse trabalho braçal, a esse trabalho desumano, porque eles não tinham direitos nenhum trabalhistas aí, não ganhavam por isso. Eles eram humilhados, eles eram trabalhados de forma desumana nesse local. E aí, através do suor, do trabalho dos escravos, quem lucrava era Portugal. E quem lucrava era quem vendia esse açúcar, certo? Quem enriquecia. E aí nós podemos também observar, destacar também a questão da monocultura. O que é a monocultura? Quando há um cultivo exclusivo, centrado em um único produto, nós chamamos de monocultura. Como, por exemplo, a produção do açúcar através da cana-de-açúcar. Durante muito tempo, aqui no Brasil, a atividade econômica que mais se destacava, que mais acontecia, era a atividade da produção do açúcar, como eu disse, através da cana-de-açúcar, durante muitos anos, o que mais se destacou. Então, quando há esse destaque exclusivo, quando há o cultivo exclusivo de um único produto, nós chamamos de monocultura. E aí nós podemos ver a monocultura presente nessa época,
nós podemos ver o cultivo, né, a monocultura presente nessa época através da produção do açúcar por meio da utilização da cana-de-açúcar nos engenhos. Tá? Era nos engenhos. Nós temos um exemplo aqui, por exemplo, no nosso Pindaré, cidade próxima aqui da nossa Santo Inês. Temos um exemplo de engenho, onde havia o cultivo desse produto. E a colônia, durante muito tempo, o Brasil Colônia, produziu esse produto, e aí, como eu disse, ele tinha um preço elevadíssimo. A Europa gostava desse produto, e aí ele era vendido por um preço elevadíssimo, e o nosso colonizador, os portugueses, só lucravam com isso, através da utilização da mão de obra escrava, certo? Mas a seguinte, nós temos na página 259, a utilização, como que se deu a mão de obra africana. Então, os portugueses trouxeram da África muitas pessoas para trabalhar na condição escrava nos engenhos. E aí, no começo, bem de início, esses escravos eram exclusivos para os engenhos. Era através do reforço, do suor desses escravos. Eles precisavam dessa mão de obra para que a produção acontecesse de forma ainda maior, e aí eles escravizavam essas pessoas nos engenhos para a produção desse açúcar. As pessoas, né, esses escravos que viviam trabalhando nesses engenhos, eles viviam em condições desumanas, como eu falei. Desumanas, o que quer dizer? Eles eram escravizados, eles eram humilhados, eles não tinham direito a salário, eles não podiam se reclamar de absolutamente nada. Se eles reclamassem, se eles achassem ruim aquelas condições, eles eram castigados por isso. Castigados, eles eram, um exemplo do castigo, eles apanhavam. Eles eram muito humilhados, eles apanhavam por conta, se eles reclamassem disso. Vale lembrar que a alimentação também deles era uma alimentação nem um pouco boa, porque eles se alimentavam dos restos que os seus senhores davam para eles, certo? Hoje a feijoada é um alimento muito gostoso, certo? Muito bom. Mas vocês sabiam que a feijoada, ela foi originária, né? Se originou a partir dessa humilhação, porque os senhores davam o resto dos animais para esses escravos, para essas pessoas, para os negros, e aí, através dos restos que era descartado pelos seus senhores, eles começaram a fazer a feijoada. Então, com a orelha do porco, com o pé do porco e demais partes do porco que os seus senhores não queriam, eles faziam, juntavam ali, colocavam junto com o feijão, e a partir daí surgiu a feijoada. É por isso que hoje, né, a gente vê feijoada com... hoje a gente ainda coloca algumas outras coisas, linguiça, não é, azeitona, mas a original ela se deu a partir disso, porque os senhores davam o resto para os escravos, o resto desses animais, que era descartado, que é a parte não nobre, digamos assim. A orelha do porco, como eu falei, o pé do porco, todos aqueles ossos não agradáveis aos senhores, eles jogavam para eles, jogavam de fato. E aí, a partir daí surgiu a feijoada. E por um lado foi muito bom, porque nós temos esse alimento muito gostoso, né? E aí eles, ali eles estavam sendo humilhados, mas eles encontraram uma forma de se alimentar bem, porque a feijoada é uma coisa bem maravilhosa, muito gostosa, né? Mas foi a partir dessa humilhação, a partir desse uso desumano, foi que surgiu, né, a feijoada. Com o tempo, o regime de escravidão passou a ser adotado em outras atividades na colônia, como a mineração, o comércio e diversas outras funções na cidade. E aí eles começaram a utilizar essa mão de obra não só nos engenhos, né, como foi falado aqui, mas na mineração. Aí a partir daí nós podemos observar uns outros tipos de atividades econômicas presentes, começaram a se fazer presentes no Brasil, como a mineração, que se deu muito tempo lá em Minas Gerais, tá?
em que eles eram utilizados ali para descobrir, para acharem diamantes, ouro, o ouro, e era através da mão de obra escrava que esses produtos eram extraídos. E quando eles trabalhavam nessa mineração, o castigo, o que era desumano, o que não era bom para um ser humano, também se fazia presente ali. No comércio, em diversas funções. O que a gente falou é que eles utilizavam os negros, principalmente as negras, para venderem, né, produtos para os seus senhores de casa em casa, de porta em porta. Elas colocavam esses produtos, frutas ou qualquer outros produtos, e aí elas iam vender de porta em porta. E o lucro desse dinheiro que era vendido não ficava para elas, mas para os seus senhores. E aí nós temos um exemplo, essas duas imagens, né? O escravo carregando feixe de cana-de-açúcar para trabalhar lá no engenho, né? Para ser produzido açúcar, né? E aí a gente pode ver que ele está descalço, ele não está vestido por completo, e aí essas pessoas eram humilhadas também dessa forma, porque ele está desprotegido. A pessoa que está descalça durante muito tempo, ela pode machucar o pé, né, com alguma pedra, qualquer outro objeto ali, né? E aí era muito, muito desumano. E uma imagem, né, do engenho de açúcar, todas essas imagens a partir do século, que se deu no século XIX, tá? Então, a escravidão no Brasil, ela foi um regime de trabalho em que uma pessoa ela se tornava propriedade de outra pessoa. É só vocês terem uma ideia, a escravidão. O negro pertencia a uma pessoa, ele tinha um dono. Olha que coisa absurda, ele era comprado. E a partir daquele momento que ele era comprado, ele estava à disposição daquele senhor. E aí ele vivia, como eu falei, de forma desumana, de forma humilhante, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, por aqueles senhores. Tá? E aí eles exerciam tarefas em condições de exploração de forma violenta, eles apanhavam, eles eram humilhados, não se alimentavam de forma correta, boa, eles nem podiam sequer exercer a sua cultura. Eles não podiam cantar, eles não podiam dançar, porque os senhores, para eles, aquilo dali era uma afronta para a crença que os senhores tinham, né? Onde a gente pode ver a presença do catolicismo, também aí a gente já vê mais lá para frente o protestantismo, não é? E a crença que esses escravos exerciam eram bem diferentes dos seus senhores, e eles não aceitavam, eles não podiam exercer nem sequer a sua fé, a sua crença. Tá? No Brasil, milhares de indígenas e escravos viveram esse momento. Tá? O regime de escravidão durou cerca de 300 anos. Tá? A partir da escravidão no Brasil, existiram as lutas e as resistências. O que foram essas lutas e resistências? Os africanos eles resistiam à escravidão de várias formas, como, por exemplo, quebrando ferramentas e incendiando as lavouras, certo? Quando eles incendiavam as lavouras, davam esse grande prejuízo para os seus senhores, como também quebrando as ferramentas. Muitos deles, depois, eles fugiam para o interior das matas, e aí foi da onde foi originando-se, na verdade, os quilombos. Os quilombos que eles foram locais, né, que se estende até hoje. Os quilombos eram locais fundados pelos negros, e ali eles produziam seu próprio alimento, podiam manifestar livremente sua cultura, mas eles estavam ali escondidos, porque se eles fossem encontrados, eles seriam novamente arrastados, humilhados e levados para aqueles senhores, quem sabe até vendidos novamente para outras pessoas. Eles estavam ali, eles estavam seguros, tá? Mas eles tinham que estar escondidos, porque se eles fossem encontrados de forma novamente, eles seriam humilhados novamente,
E mais ainda, castigados ainda mais, porque eles fugiram. E aí eles iam ser castigados ainda mais. E eles estavam ali, como eu disse, de certa forma seguros, estavam produzindo seu alimento, estavam com as pessoas que eles gostavam, não é? Exercendo a sua cultura, mas era de forma, digamos, clandestina, escondida, porque se fossem encontrados, eles seriam novamente escravizados, humilhados, tá? E a gente tem aí no livro de vocês um exemplo desse quilombo aí, o Buraco do Tatu. Ele foi formado na Bahia, né, durante o período colonial. E aí, como eu falei, muitos quilombos existem até hoje, que são as famílias quilombolas que habitam nesses locais até hoje, que nós vamos aprender na nossa próxima aula, tá? Eu vou deixar para vocês a atividade da página 251 do nosso livro de história, para vocês responderem e fazer, tá? Tem